Graça e paz, salve Rainha Santíssima, a Rainha das Famílias, valei-nos o glorioso São José, patrono das famílias cristãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço também a intercessão de São João Paulo II, conhecido como Papa das Famílias. Peço a intercessão dos santos Luís e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Também dos beatos Luís e Maria Beltrame Quatroti, a família Uma também, enfim, que Deus nos abençoe. Amados, eu gostaria de trazer para vocês neste início de ano e ao decorrer do ano uma pregação sobre o que nos manda o Senhor Jesus. Anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova. Mas eu quero pegar o primeiro trecho da introdução da carta encíclica de São João Paulo II, chamado Redemptoris Missio. Ela diz assim: a missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja, está ainda bem longe do seu pleno cumprimento. No termo do segundo milênio, após a sua vinda, uma visão de conjunto da humanidade mostra que tal missão está ainda no começo e que devemos empenhar-nos com todas as forças no seu serviço. É o Espírito que impele a anunciar as grandes obras de Deus, porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois que me foi imposta esta obrigação. Ai de mim se eu não evangelizar. E se eu não evangelizar aquela que é conhecida como igreja doméstica. De fato, é tão importante essa questão da igreja doméstica, mas o que é a igreja doméstica? Eu estou falando das famílias. O plano de Deus, ele é tão importante, ele é tão urgente, ele é tão necessário, ele é tão eficaz para a salvação do homem, que no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, nós vamos encontrar assim: porque Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, o Filho unigênito, aquele que é consubstancial ao Pai, aquele que é Deus de Deus, luz da luz, ele entrou na história dos homens através da família, desta igreja doméstica. De fato, no primeiro casal, Adão e Eva, ali nós encontramos o primeiro modelo da instituição chamada família. Logo no livro das Origens, no Gênesis. E a gente entende que a família, ela é a instituição mais antiga conhecida pelo homem. E ela é tão importante porque quando Deus se faz no seio da família, quando Deus, de fato, ele vem ao mundo por meio da família, ele eleva a dignidade, não só do homem, do ser humano, mas da família também. O homem, a premissa da criação, mas a família, ela tem ali o seu valor, a sua dignidade, ela se torna uma instituição não só meramente humana, mas também divina. Porque o Filho de Deus, que é Deus, consubstancial ao Pai, gerado e não criado, ele participa, ele vem aos homens por meio da família. Seria então o novo jardim do Éden, a família de Jesus, Maria e José? Mas que essa não pereceria porque não se afastaria de Deus, mas pelo contrário, iria de encontro a Deus a todo instante, a todo momento, participaria de uma forma única, historicamente falando, dos mistérios da encarnação do Verbo? Sim, é exatamente disso que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que a família, ela é uma instituição importantíssima para a vida do homem, para a vida
do ser humano. Tanto que quando nós vamos na celebração de um matrimônio, talvez vocês já foram em tantas celebrações, enfim, mas você já deve ter participado pelo menos de uma. Você vai ver que na solene bênção nupcial, ali durante o rito do matrimônio, o celebrante ele invoca deste modo o Senhor: efunde sobre eles, os recém-casados, a graça do Espírito Santo, a fim de que, em virtude do teu amor derramado nos seus corações, perseverem fiéis na aliança conjugal. É desta efusão do Espírito Santo que dimana a força interior das famílias. É exatamente dessa efusão do Espírito Santo. É uma bênção única. É uma bênção única. É uma bênção exclusiva para o casal. Uma bênção exclusiva, né, para eles que são ali os recém-casados. Mas muitas vezes no calor do momento, entre aspas, da euforia, da ansiedade, da preocupação com como vai ser a festa, como que vai acolher os convidados, como que vai ser tiradas as fotos, acaba se deixando passar o essencial para uma boa vivência do matrimônio. E essa boa vivência do matrimônio é onde está se gerando, está se instaurando uma comunidade definitiva de vida. A família. Com dons exclusivos, com graças exclusivas, com virtudes específicas para se bem viver e alcançar o reino dos céus. São João Paulo II, quem foi esse homem? Quem foi o Papa das Famílias? Antes de falar dele, ou melhor, deixa eu já dar uma brevezinha sobre ele. Ele que iniciou seu pontificado ali 16 de outubro, no mês das missões, dia 16 de outubro, mês das missões de 1978, Karol Wojtyła, ele assume o seu papado. Um papado que foi até 2005, somando aí 27 anos como Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, o chefe da Santa Igreja Católica. Chegou sobre ele a bênção da sucessão apostólica. Então, ele ficou conhecido como o Papa das Famílias, por tanto que fez pelas famílias. Mas eu queria trazer para vocês também algo interessante. Assim como no Evangelho de São João, lá no capítulo 1, no versículo 47, João 1,47, a gente vai ver que Natanael, ele tem Jesus se encontra ali com Natanael, não é mesmo? E há um diálogo entre eles. Acontece mais ou menos assim. Filipe, versículo 45 do capítulo 1 de São João. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: de Nazaré pode porventura sair coisa que seja boa? Filipe disse-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael que ia ter com ele e disse dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael disse-lhe: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu-lhe e disse-lhe: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael disse essas palavras. Natanael reconheceu Jesus como o Filho de Deus, como o Rei de Israel. Mas, quando Pedro também dá a mesma resposta, Cristo exalta Pedro de uma forma diferente. Olha só, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, vamos a partir do versículo 16. Não, a partir do versículo 13. E Jesus foi para
as partes de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus pergunta, é uma pergunta íntima para cada um dos apóstolos. Só que, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo-lhe, Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. E tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Ora, Natanael não deu a mesma resposta que Pedro? E muito antes, se a gente for comparar os dois evangelhos? Mas Natanael respondeu que Jesus era filho de Deus, voltado também para o que é natural, o rei de Israel. Ele, digamos que, olhou para um contexto político, quando, na ocasião de Pedro, que não tinha instrução, o que foi dado a ele não foi dado pelo conhecimento do homem, mas sim por Deus. Foi revelado pelo meu Pai que está no céu. Deus revelou isso no coração de Pedro. Por isso Pedro foi instituído o primeiro Papa da Igreja Católica. Por isso Deus outorgou poderes a Pedro. Outorgou ali, deu poderes para a Santa Igreja. Deu poderes para Pedro. Do que ligares na terra seria ligado no céu, de que a igreja ela não seria jamais derrotada pelas forças infernais, pelos inimigos da Santa Igreja. Foi confiado esse poder, aquela que é mãe e mestra da verdade, aquela que é o corpo místico de Cristo e aquele que é o chefe, o carro-chefe da igreja, que é o servo dos servos, o Papa. E chegamos, pela sucessão apostólica, neste Papa, Karol Wojtyla, neste homem que se tornou Papa e que escolheu para o seu pontificado o nome de João Paulo II, conhecido como o Papa das Famílias. Aquele que tanto lutou pelas famílias, aquele que, para nós que estamos próximos ou que temos aqui a Diocese de Santo Amaro, tem a relíquia, né, de uma gota do sangue, né, de São João Paulo II. É uma relíquia de primeiro grau. A gota de sangue de São João Paulo II. Esse homem que fez tanto pela paz, esse homem que fez tanto para que o amor humano fosse propagado para nos nossos corações dentro do plano divino. E da mesma forma que não foi a carne ou o sangue que revelaram, mas o meu Pai que estás no céu, a João Paulo II também foi revelado. O Papa que iniciou seu pontificado no meio das missões. Missões essas que eu diria para vocês voltada para a família, porque nas suas catequeses cotidianas, logo numa quarta-feira, lembrando que as quartas-feiras são dedicadas ao glorioso São José, ele que também tem o título de patrono das famílias cristãs. Então lá no dia 5 de setembro de 1979, ele, com as suas catequeses diárias, das quartas-feiras, semanais então, ele nos apresenta o que é a teologia do corpo. E é exatamente essa teologia do corpo que eu gostaria de trabalhar com vocês esse ano de 2025. A nós, discípulos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso grupo de evangelização no WhatsApp. E eu queria trabalhar
cada uma dessas catequeses de São João Paulo II. Porque é um plano magnífico, é um plano belíssimo. É claro que ele começou esse trabalho, o Espírito Santo começou a gerar esse trabalho no coração dele antes mesmo de ele assumir o seu pontificado. Antes mesmo de assumir o pontificado, o Senhor já trabalhava no coração de Karol Wojtyła, do bispo, esse trabalho. Porque ele já trabalhava, ele trabalhou muito com a juventude, ele trabalhou muito com os casais, ele começou a se envolver muito com as famílias. Então o Senhor foi gerando no coração dele essa intimidade, valorizando, enriquecendo cada vez mais, até ele chegar a compilar tudo aqui nesse documento importantíssimo para todos os casais cristãos, chamado Teologia do Corpo. É claro que nós temos também homens e mulheres que estudam muito esse trabalho de São João Paulo II, a Teologia do Corpo. Existe até um livro de Christopher West sobre Teologia do Corpo para iniciantes, onde vai se descobrindo o significado da vida, o amor, o sexo e gênero. E isso é muito rico para nós casais, na realidade que nós nos encontramos hoje. Para uma boa educação para os nossos filhos. A educação sexual ela não tem que se dar nos colégios, por meio do governo, por meio do Estado, nada disso. A família é que deve se encarregar disso, tanto da educação, como a educação humana, como também de uma educação sexual. É a família que se encarrega disso, dos valores, da moral, dos princípios. É claro que é tão importante eles irem para as instituições para adquirir ali o conhecimento acadêmico, a sua formação em profissões, e que sejam santas profissões, porque a santidade ela vem sempre à frente. Mas para isso, a família ela tem que tomar essa autoridade de bênção recebida no sacramento do matrimônio, bênção específica para os que estão vivendo as núpcias, para bem formarem uma família estruturada, para combater tanto os inimigos do corpo como os inimigos da alma também. Então eu quero sim, pela intercessão de São João Paulo II, trazer para vocês a realidade da igreja doméstica, né? A oração da família, a oração pela família, a oração com a família. É o que vem nos ensinar São João Paulo II. E claro que a gente pode trazer trechos para vocês aí das cartas às famílias, do Familiares Consórcio, que são cartas, são documentos, são encíclicas, enfim, relacionadas ao tema da família. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa questão da teologia do corpo, porque ela vai muito mais a fundo do que tratar o tema da sexualidade simplesmente ou puramente. Vai muito além. O homem, o ser humano, ele vai entendendo a sua essência, ele vai compreendendo a sua origem, e isso vai fazendo com que ele fique mais próximo daquilo que Deus quer que seja o homem. Muitas pessoas ficam perdidas em qual é o sentido da vida, qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido da minha existência, por que eu estou aqui, por que gerar uma família, por que constituir uma família, por que exercer uma vocação, ou qual seria a minha vocação. São tantas perguntas e tão perdidos nesses questionamentos, porque houve um vendaval, um furacão de situações, um turbilhão de situações que o envolveram, que dispersaram, que nublaram a sua mente, que anestesiaram a sua direção, a sua vontade, melhor dizendo, e que o homem, mesmo dentro da igreja, está perdido. E vive-se, entre aspas, crendo em Deus com os lábios, né?
Com os lábios eu digo que creio, mas com a vida eu demonstro ou vivo como se Deus não existisse, que eu fosse o meu próprio Senhor. Então, o que nós queremos trazer para vocês nessa realidade é somente o que a Santa Igreja ela nos apresenta como mãe e mestra da verdade, que nos orienta para que nós tenhamos sim um domínio sobre as nossas paixões e possamos gozar de fato do que é uma verdadeira e uma autêntica felicidade, para que as nossas famílias sejam construídas na rocha, para que os nossos alicerces não sejam abalados pela enxurrada ou pelos conflitos, pelos bombardeios que a instituição mais antiga do mundo vem sofrendo na realidade a qual nos encontramos hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que estejamos então muito tempo junto nesse trabalho, até porque, se eu não estou enganado, é quase um ano inteiro de catequese. Deixa eu dar uma olhada aqui. São muitos temas a serem tratados aqui nessa teologia do corpo. São aí 129 catequeses. Acho que é mais ou menos isso, 129 catequeses para a gente trabalhar juntos. Que Deus permaneça abençoando vocês, com a graça do Espírito Santo. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.